Caríssimos irmãos, podem sentar-se. Hoje nós celebramos a festa de Santa Cecília, que é Virgem Mártir, uma das primeiras mártires da história da Igreja, e por isso seu nome está inscrito no cânon romano, mas nós devemos olhar para Santa Cecília justamente para comparar também o nosso amor a nosso Senhor. Ela teve uma origem nobre, ela era de uma família romana muito nobre, foi martirizada por volta do ano 230 durante o império de Alexandre Severo e o pontificado do Papa Urbano I. Seu culto é muito antigo na igreja e a ela tem uma basílica dedicada no bairro romano de Trastevere, é anterior ao edito de Constantino em 313. Então ela começou o seu chamado por Deus a colocá-lo em primeiro lugar, e ela possuía no seu coração o desejo de se consagrar a Deus completamente. A narração do seu martírio está contida na Patio Sanctae Ceciliae, um texto mais literário que histórico, que caracterizado por uma forte conotação de lenda. Mas segundo essa narração, Santa Cecília era esposa do patrício Valeriano, para quem no dia do matrimônio revelou ter convertido ao cristianismo e ter feito o voto de virgindade perpétua. Por isso não poderia viver as relações matrimoniais comuns a este sacramento. Além disso, indicou também que ele fizesse o mesmo. Valeriano aceitou, então foi catequizado e batizado pelo Papa Urbano I. Então, ela viveu ali a sua dedicação a Deus, mesmo sendo prometida em casamento, ela de forma corajosa, porque ela era cristã, mesmo que dentro do seu coração, e seu noivo, que se depois tornou o seu esposo, ele não era convertido ao cristianismo. Diante de outras histórias de outras mártires, nós vemos o grande perigo o qual ela ocorria. Logo depois também, seu irmão Tibúrcio abraçou a fé cristã. Ambos os irmãos foram presos por ordem do prefeito Túrcio. Após serem torturados, foram decapitados, juntos com Máximo, o oficial encarregado de levá-los ao cárcere, mas que ao longo do caminho também se converteu e por isso morreu junto a eles. Nós vemos assim que a fé de Santa Cecília venceu a morte. Por conseguinte, Almáquio decidiu também matar Santa Cecília por conta da sua influência. Então nós vemos aí o exemplo de uma pessoa que se dedicou totalmente a Deus e como que ela vai influenciar a vida de outras pessoas. No entanto, esse homem que queria prender Santa Cecília temia as repercussões por uma execução pública, visto a popularidade da jovem cristã. Então, após tê-la submetida a um julgamento sumário, mandou levá-la para sua casa, onde foi trancada em um lugar onde tinha águas quentes, fervendo, em altíssima temperatura, simulando uma morte por asfixia. Depois de um dia e uma noite, os guardas a encontraram milagrosamente viva, envolvida em um celeste refrigério. Então assim foi frustrada a primeira tentativa de matar Santa Cecília. Então ele mandou decapitá-la, cortar a sua cabeça. Mas apesar de 3 golpes violentos na nuca, o algoz não conseguiu cortar a sua cabeça. Santa Cecília morreu após 3 dias de extrema agonia, durante os quais doou todos os seus bens aos pobres e deu a sua casa à igreja. Não podendo mais pronunciar sequer uma palavra, continuou a professar a sua fé em Deus uno e trino e seu amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas com os dedos das mãos. Foi dessa forma que o pintor Stefano a esculpiu na famosa estátua que ainda se encontra sob o altar central da sua basílica, que a ela é dedicada. As suas relíquias vai nos contar a lenda áurea, a coletânea medieval de biografias de santos,
composta pelo dominicano Jacopo, que contou uma série de elementos narrativos da sua paixão. Nessa coletânea, narra que foi o próprio Papa Urbano I, com a ajuda de alguns diáconos, que sepultou o corpo da jovem Marte nas catacumbas de São Calixto. Santa Cecília foi sepultada em um lugar de honra, perto da cripta dos papas. Então aí vemos a grande importância que a Igreja de Roma deu à vida de Santa Cecília. Mas, sobretudo, Santa Cecília tem uma conexão íntima com a música. Há uma conexão explícita entre Santa Cecília e a música, documentada desde a Idade Média tardia, e o motivo deve ser uma errada interpretação, segundo alguns, de um trecho da Pássio, segundo outros, da antífona tirada da entrada da missa do introito, por ocasião da sua festa, onde se lê: enquanto os órgãos tocavam, ela canta em seu coração, somente ao Senhor. E a partir da segunda metade do século XV, em diversos lugares da Europa, a sua iconografia começa a proliferar-se e a enriquecer-se de instrumentos musicais. Então, pode ser que Santa Cecília, no início da sua vida, conta-se que ela poderia não ter uma conexão assim com a música, mas por conta dessa narração, colocou Santa Cecília em íntima relação com a música e os instrumentos. Sobretudo os pintores que vão retratar a Virgem Santa Cecília, vai colocá-la justamente como quem está tocando um órgão de tubos. Santa Cecília é para a Igreja um grande sinal de fé e pureza, pois ela permaneceu fiel aos seus votos de virgindade, mesmo em meio às ameaças contra a sua vida. Escolheu abraçar o martírio do que renunciar seu amor total a Jesus. Ela se torna, então, um exemplo de mulher forte na fé, convicta no amor a Deus. Portanto, é padroeira da música, porque cantou com a vida uma canção de amor a Jesus. Então nós, quando olhamos para a nossa vida, que tem ali as suas dificuldades, muitas das vezes nós gostamos de reclamar que tudo está acontecendo de uma forma que nós não esperávamos, mas essa não é, na verdade, uma postura que os santos faziam, e muito menos os mártires, que diante da iminente, talvez, morte que ele pudesse infligir, eles nunca se afastaram do amor a Jesus e muito menos se aproximaram do pecado. Mas nós, pelo contrário, quando nós nos sentimos frustrados, tendemos facilmente para o mal. Mas os santos, e sobretudo os mártires, eles mostram assim a sua fé, que age sobretudo por conta das obras, mas eles vão entregar-se inteiramente a Deus, dando cada dia, em cada circunstância, o seu sim a nosso Senhor. Mesmo que a sua vida, o seu corpo seja ali dilacerado pela espada, ou também pela chama, ou pelas feras, que nós vemos que muitos santos morreram dessas formas, nós vemos assim que eles, pelo contrário, diante e nessas circunstâncias adversas na sua vida, eles se manteram ainda mais fiéis a nosso Senhor. Então vamos assim pedir a intercessão de Santa Cecília e também dos santos mártires, para que eles possam ser para nós luzes e sinais de uma verdadeira fé, de uma fé convicta, que não se ilude meramente com palavras bonitas, mas sobretudo diante de uma vida oculta e também pelo perigo de não ter uma boa fama no mundo, eles se dedicam completamente a Deus. Que nós possamos e tenhamos também a coragem de agir com a nossa vida de acordo com os valores cristãos que nós temos no coração. Eles não iam, os santos e muito menos os mártires, negociavam a sua fé por qualquer coisa. Pelo contrário, eles antes queriam perder a sua vida do que renegar a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos assim olhar para a vida dos santos mártires e hoje pedir a intercessão de Santa Cecília, para que ela possa ser também para nós um instrumento da graça de Deus, dando-nos um caminho, uma indicação do caminho de fidelidade, do amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Possamos assim pedir a sua intercessão e rezar também por todas aquelas pessoas que se dedicam à música na nossa igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.